Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje a nossa videoaula vai ser sobre a evolução dos modelos atômicos, né? Então, nós vamos dar só uma relembrada, né, do que são modelos atômicos, a evolução. Isso vocês podem acompanhar no livro de atividades de vocês, da página 17. Porém, nós já estávamos fazendo trabalho sobre esse cientista. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, sobre Dalton, sobre Thomson, Rutherford. Nós vamos falar um pouquinho sobre Rutherford e Bohr. Por quê? Porque os dois defendiam a mesma característica, né, a característica atômica. Então, o Dalton, ele imaginava o quê? Que essa característica, né, que o modelo atômico ele fosse maciço, esférico, indivisível, né, indestrutível, e ele comparava muito o modelo atômico a uma bola de bilhar, né? Então ele acreditava que uma bola de bilhar fosse uma sequência do modelo atômico. Já Thomson, ele também achava que era esférico, que era carregado positivamente de maneira uniforme, né? Depois incrustado de cargas negativas. Então foi a partir de Thomson que eles começaram a ter certeza que tinha carga negativa e carga positiva. Depois vem Rutherford, né? Isso ao longo do tempo, né? Então ele foi que era constituído por uma massa, por uma parte central, pequena e maciça, na qual se concentrava toda a carga positiva e que toda a sua massa era chamada de núcleo. E os elétrons eles estariam em um grande espaço vazio denominado eletrosfera, que hoje nós chamamos que são as extremidades, né? Que tem um núcleo, aonde está os prótons e os nêutrons, e nas esferas, na parte de fora, está os elétrons, que é a parte negativa. E o Bohr também concordava que os elétrons giravam em torno do núcleo, né? Em órbitas circulares que correspondem a níveis de energia bem definidos. Então, se eu tenho 16 prótons, eu tenho 16 elétrons, né? Por quê? Porque eu tenho que ter a quantidade, e como a professora, a mesma quantidade. E quando essa carga se perde, quem perde, né, fica positivo e quem ganha fica negativo. Por quê? Porque quem sai dessa esfera é o elétron, que é a carga negativa. Tudo bem, pessoal? Pessoal, eu preciso lembrar vocês dos trabalhos de quem não me entregou para poder postar no e-mail que foi criado para a escola, né? Que a coordenação criou para vocês postarem. Eu vou deixar o recadinho também no positivo on, aí vocês postam que esse trabalho é valendo nota, né? Então, quem não postou, por favor, podem postar, tá? Agora, pessoal, o nosso próximo slides, nós vamos falar sobre distribuições eletrônicas. Por que que eu deixei aqui o ferro? Porque eu sempre comentei com vocês em sala de aula que nós íamos trabalhar, não foi, pessoal, a tabela periódica? Pois bem, nós vamos começar a trabalhar essa tabela periódica. E nessa tabela periódica, né, eu escolhi o ferro. Por quê? Porque eu sempre comentei com vocês. Então, a quantidade de elétrons que tem nesse ferro, nessa molécula de ferro, é 26 elétrons. E no decorrer dos nossos slides, eu vou explicar para vocês como é que eu consigo fazer a distribuição eletrônica, tá ok? Então é o seguinte, pessoal, nós vamos distribuir esses 26 elétrons por camadas. Então, quando esses cientistas começaram a elaborar essa distribuição, eles denominaram que seriam 7 camadas, e essas 7 camadas seriam K, L, M, N, O, P e Q. Né? Então, seria essa eletrosfera, tem 7 camadas. Então, na camada, pessoal, né, nessas 7 camadas, eles começaram a determinar as letras. Então, nós vamos já associando a cada camada uma letra. Tudo bem? E aí, cada camada pode receber um determinado número de elétrons. Os subníveis suportam no máximo. Então, o que é subnível? Eu tenho as camadas, eu tenho os níveis e eu tenho os subníveis. E aqui os subníveis, o subnível S, que eu vou explicar para vocês no próximo slide, ele só comporta 2 elétrons. O subnível P, 6 elétrons, o subnível D, 10 elétrons e o subnível F, 14 elétrons. Tudo bem? E aí vai ficar assim, pessoal, eu tenho nível 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que são os níveis. As camadas é por letra, lembra? K, L, M, N, O, P e Q. E eu tenho o número máximo de elétrons. Então, na camada K, que é a primeira camada, são 2. Na camada L, que é a segunda camada, são 8.
Na terceira camada, a M é 18, na quarta, que é a N, 32, na quinta camada, O, também é 32, na camada P é 18 e na camada Q, né, são 2. Então, nós vamos fazer assim. Vocês já ouviram falar sobre o diagrama de Linus-Pauler? Esse diagrama ele foi desenvolvido, né, por esse pesquisador para poder classificar melhor essa distribuição atômica, distribuição de elétrons. Então, como que ele fez essa pesquisa dele? Então, se eu sei que na primeira camada só cabe 2 elétrons, então ficou um S2 na primeira camada, na segunda camada 2S2 e 2P6, 2 mais 6, 8. Na terceira camada, 3S2, 3P6 e 3D10, que equivale 2 mais 6, 8, mais 10, 18. Na quarta camada, 4S2, 4P6, 4D10 e 4F14, que é igual a 32. Na quinta camada, 5S2, 5P6, 5D10 e 5F14, que é igual a 32. E na sexta camada, 6S2, 6P6, 6D10, que é igual a 18. E a última camada, 7S2. Nossa, professora, eu não estou entendendo nada. Calma, pessoal. A cada slide, a cada videoaula, a professora vai, né, aprofundando mais para que vocês entendam. Então, como que ficou melhor? O que eu achei que essa imagem ficou melhor? E vocês podem pegar, tem no livro de vocês, no livro de atividades de vocês, tem essa mesma imagem. Então, aqui, ó, esse nível de energia, né, que essa energia, que são as camadas em letras e os níveis, ok? O número máximo de elétrons por níveis e subníveis. Lembra? Subnível S, P, D e F. Tudo bem? Aqui estão o quê? Quantos elétrons cabe em cada camada? 2, 8, 18, 32, né? 32 de novo, 18 e 2. E o número máximo de elétrons por subníveis. Então, pessoal, toda vez que tiver o S, eu sei que só vai caber 2 elétrons. Quando tiver o subnível P, eu vou saber que tem 6. Quando tiver o subnível D, eu vou saber que tem 10. E quando tiver o subnível F, eu sei que vai ter 14. Porém, pessoal, eu vou ensinar isso para vocês passo a passo nas nossas próximas videoaulas. Porém, como eu disse para vocês, eu comecei com a molécula de ferro, que ela equivale a 26 elétrons. Como que eu poderia distribuir esses elétrons? Nós vamos distribuir assim, ó, um S2. Se tem um S2 e eu tenho 26 elétrons, o que eu vou fazer com o restante? Né? Sobrou 24 elétrons. Desses 24, eu vou lá. Eu comecei com um S2, vim para 2S2, certo? Então, eu já peguei 4 elétrons. Em vez da professora descer para o 3S2, eu volto aqui, ó, eu sigo a seta. Eu vou aqui para cima e venho aonde? 2P6. Aí, depois do 2P6, aí eu desço 3S2. Pego o 3S2, subo aqui atrás, ó. Venho 3P6. Depois eu venho para 4S2. Depois eu volto aqui, ó, venho para 3D10. Até eu chegar em 26 elétrons. Tudo bem? Nossa, professora, ficou confuso. Não, gente, não ficou confuso. O diagrama de Linus-Pauler, ele está bem detalhado. Eu começo com 1S2, olha, você acompanha a flechinha aqui, ó, 1S2. Eu subo aqui, ó, 2S2, venho até aqui embaixo, retorno, 2P6, 3S2, subo novamente 3P6, desço para 4S2, venho aqui atrás novamente, ó, 3D10, 4, né, P6, 5S2, volto novamente aqui, ó, 4D10, 5P6, 6S2. Se eu precisaria distribuir mais. Volto aqui, ó, 4F14, 5D10, 6P6
e 7s2, se fosse necessário. Não é difícil, mas eu vou fazer na próxima videoaula, passo a passo, e aí eu preciso que vocês me digam como que vocês estão entendendo. Se você já conheceu esse diagrama, e aí nós vamos fazer alguns exercícios depois, né? Na próxima aula, eu vou fazer junto com vocês, para que nós vamos distribuir, vamos pegar os números atômicos de um elemento químico da tabela periódica e vamos fazer essa distribuição. Tudo bem? E aqui, pessoal, é só para vocês terem uma noção do elemento químico que é o oxigênio. O número atômico do oxigênio não é 8, né? Então, o número de elétrons deles é 8. O número de elétrons em cada camada eletrônica, então, no K são 2 e no L são 6. Essa é a representação esquemática do átomo. Já o argônio, que tem o símbolo químico AR, ele tem 18. Então, se ele tem 18 número atômico, ele tem 18 elétrons. Então, na camada K só cabe 2, na L, 8. E aí seria na M, 8. 8, 8, 16, mais 2. Vamos lá. O potássio, símbolo químico K, ele tem 19 número atômico, 19 elétrons. K tem 2, L tem 8, M tem 8 e o N teria 1. Tudo bem? Essa seria a nossa distribuição. A mesma coisa com cálcio. O Ca é o seu símbolo químico, 20 número atômico, 20 elétrons. Então, nós vamos distribuir K2, L8, M8 e N2. Pessoal, não se preocupe, eu vou voltar novamente para fazer a distribuição com vocês do diagrama de Linus-Pauler e depois eu vou passar alguns exercícios para vocês, para nós, né, finalizarmos essa parte da distribuição eletrônica. Galerinha, até a próxima aula. Não esqueça de postarem os trabalhos. E aí, qualquer dúvida, vocês me mandem também para eu saber como é que está sendo as nossas videoaulas, se vocês estão entendendo, qual estão sendo o grau de dificuldade, tá ok? Beijo, até a próxima aula.